Fala galera, começa agora mais um KH Nerd e no programa de hoje vamos falar da origem, das curiosidades, dos melhores arcos e de todos os vilões dos primogênitos da Marvel. Quarteto Fantástico. Os Quatro Fantásticos. Bom, antes de mais nada, vamos apresentar o Quarteto Fantástico. Quais são os nomes deles e quais os poderes de cada um? Reed Richards, o Senhor Fantástico. Johnny Storm, o Tocha Humana. Ben Grimm, o Coisa. E Sue Storm, futuramente Sue Richards, Mulher Invisível. Os próprios. Ben Grimm, o sobrinho favorito da Tia Petúnia. Bem, a gente sabe que o Quarteto Fantástico não foi só a primeira equipe de super-heróis da Marvel, mas também os primeiros heróis da editora, fruto da parceria entre Stan Lee e Jack Kirby, né? Mas fale pra galera aí como surgiu a ideia de criar heróis numa época tão incerta dos quadrinhos, onde super-heróis não eram o carro-chefe das editoras. Tudo começou ali numa partida de golfe entre o dono da DC, na época, e Martin Goodman, que era então dono daquela editora que viria a ser futuramente a Marvel, né? Esse cara, dono da DC, disse pro Martin Goodman o seguinte, que eles tinham juntado seus heróis mais famosos numa única revista, né? E batizaram essa revista de Liga da Justiça América. E com essa informação ele acrescentou que essa união dos heróis tinha trazido ali pra editora um sucesso de vendas que eles desconheciam. Né? Puta merda, é óbvio, né? É a Liga da Justiça. E aí o que é que Martin Goodman fez? Ele voltou pra Marvel e ao ver o Stan Lee, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: Stan Lee, rouba a ideia deles e cria uma equipe de heróis pra gente. Na verdade, depois que o Stan Lee recebeu essa ordem, ele tava afim de fazer porra nenhuma, né? Porque ele já tava desiludido, mas o fato de que a mulher dele conversou com ele e acabou convencendo a criar uma equipe de heróis com aquilo que ele sempre gostaria que tivesse, com as ideias dele, fez com que ele criasse, em parceria com Jack Kirby, o Quarteto Fantástico. E a edição 1 da revista do Quarteto Fantástico saiu em novembro de 1961 e não sei como fez um sucesso do cabruco, porque aquela capa horrorosa, com aqueles camosos Thundercats saindo do chão e aqueles quatro heróis toscamente desenhados. Na verdade, eles queriam ocultar duas coisas com aquela capa. Eles queriam ocultar que se tratava de uma revista de super-heróis, e sim, uma revista de monstros, que era o que fazia sucesso Pra na chamar época. o povo. Tanto que na época tinha o Godzilla, era fresco na cabeça das pessoas. O Godzilla foi de 56, né? O Godzilla, o King of Monsters. E tava todo mundo louco por aquele negócio de monstro. E outro fato que eles queriam ocultar era o fato de que quem distribuía as HQs da Marvel na época nos Estados Unidos era a própria DC Comics. Então era um jeito dos cabas esconder. E eles não queriam evidenciar que estavam lançando uma linha de super-heróis para evitar o boicote. Sim. Na DC jamais ia permitir um negócio desse. Mas afinal, assim, qual foi o enredo que foi colocado dentro dessa edição? O roteiro é simplesinho, né? Eles enfrentam um monstro lá que sai do chão, que descobre-se depois que é um monstro do Topeira, que foi o primeiro vilão a aparecer numa HQ do Quarteto Fantástico, na edição 1. E mostra ali, em flashback, o acidente, né? Onde o Reed Richards convence Sue Storm, Johnny Storm, e convence também o Ben Grimm a pilotar uma nave para visitar Marte. Completo irresponsável. Completo e responsável. E eles são avisados do perigo de uma viagem espacial. O próprio Ben Grimm duvida do escudo da nave, de que ele não seria suficiente para conter os raios cósmicos. E a nave é afetada, eles, como todo mundo sabe, eles são atingidos pelos raios cósmicos, caem na Terra e quando acordam percebem que têm poderes O sobrenaturais. Senhor Fantástico fala, E vamos que eu seguro a pica. E o engraçado é que, assim, nos primeiros scripts do Stan Lee, tiveram algumas ideias que não foram levadas adiante, né? Por exemplo, eles aparecerem mascarados e afins, né? Foram umas ideias que eles não conseguiram, não deram O sequência. Tocha só ficava aceso 5 minutos. Só. E ele precisava de mais 5 minutos Pra para se voltar a abastecer. se acender. E o detalhe é que ele não se acendia voluntariamente, ele tinha que estar Você deu um fósforo. tenso, tipo Hulk, ele tinha que estar Ele num fica momento puto. de adrenalina muito alto. O Senhor Fantástico, cada vez que ele esticava os seus membros, o seu corpo, ele sentia uma dor imensurável, né? Toma morfina. Depois foi dito que só se ele esticasse muito a longa distância. A Mulher Invisível ficou invisível para sempre. E aí colocaram uma máscara na cabeça dela para ela ser vista, né? Isso coisa do roteiro original, veja. E o Não- Coisa? não foi Sim, escrito, não foi isso, não se transformou na história em quadrinho, mas era a ideia inicial, o esboço da ideia. Sim. E o Coisa, ele é descrito apenas como uma criatura horrenda. Em nenhum momento é dito que ele é de pedra. Todos esses outros elementos foram acrescentados da imaginação de Jack Kirby. O Senhor Fantástico, então ele consegue esticar tanto a pele, os músculos e os ossos. Ao contrário daquele personagem bucha, da geração X,
chamado Dermy, né? Só esticava a perna, né? Você lembra dele? Ah, lembro. Que horrível aquilo. Horrível. Que horrível. Só o Senhor Fantástico também é um plágio do Homem Borracha da DC. And he can even dance. E Pode do ser Homem que seja, Elástico da DC também. Bom, vamos House pular agora para os melhores arcos do Quarteto Fantástico. Quais são as melhores histórias assim que vocês consideram aquelas que vale a pena você achar o gibi, comprar o gibi e ler? Ó, na minha opinião, dica minha, hein? Leiam toda a fase de Stan Lee e Jack Kirby, que cobria quase 10 anos de história e criou toda a mitologia definitiva da equipe, viu? Introduziu os principais coadjuvantes, os seres cósmicos, aí veio Vigia, Surfista Prateado, Galactus. Na edição 2 já apareceram os Skrulls, mas deixando claro que é a segunda metade de 66 e 71 que foi a Era de Ouro do Quarteto Fantástico, viu? Sim. E da Marvel também, pela riqueza de histórias, boas personagens que eram introduzidos e que, de tão concisos e redondos, foi tão sólido e tão bem estruturado que não tem retcon no Quarteto Fantástico não, viu? Tudo é aquela questão, se encaixa direitinho, o negócio é muito bem concebido. Só que a tem um história retcon, que é quando o Johnny Storm pede a Alicia Master em casamento, eles têm um romance. Ah, sim. Aí os fãs falaram assim, que absurdo, cara, ela era namorada do Coisa É. e o Tocha vai, trairão, como é que é? Talarico. Talarico vai casar com a mina do cara. É, mas... E aí inventaram que ela era uma Skrull, ela era tal de Lydia. É a Lila. Lila, Lee, acho que ela era era Lila. uma Skrull. É. Porque esse foi o único retcon, porque a fase do Lee e Kirby foi Sensacional. impecável, é a palavra, tá? As grandes Não histórias teve. do Quarteto Fantástico foram nessa fase, meu. Se você pega Chegada de Galactus, é um clássico das HQs. Foi por todo aquele período ali o maior xodó do Lee e do Kirby, porque eles ficavam alternando entre escrever Vingadores, o Surfista Prateado, mas o Quarteto Fantástico foi aquilo que o Jack Kirby, por exemplo, dava prioridade independente do que aparecesse na prancheta dele para ele fazer. A revista dele era Quarteto Fantástico, ele fazia as criações do Quarteto Fantástico e ao mesmo tempo que o Stan Lee dedicava suas melhores ideias a ver o Quarteto Fantástico. Um exemplo de histórias clássicas desse período é a tal Chegada de Galactus, The Coming of Galactus, Essa é né? boa pra caralho. Que é uma história que sai em 3 partes, né? E que todo roteirista até hoje gostaria de ter escrito. De tão boa que foi. É mais ou menos ali, usaram até pra fazer aquele filme Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Que né? bosta que ele foi. Pô, tem a introdução do Surfista Prateado, né? Tem ele vindo e chamando o Galactus. Tem Tem, essa do tem o Vigia. É a primeira vez que o Vigia intervém, né, no destino do universo. Sem contar que ali também é apresentada uma das armas mais poderosas do universo Marvel, que é o Nulificador Total. Que é um isqueiro, velho. É um negócio desse tamanhozinho. Que tem uma... Cara, é muito zoado. E é legal que essa arma Nulificador Total, ela aparece como um dos artefatos mais poderosos dos dois universos, tanto Marvel como DC, e ele é apresentado como uma das armas naquela saga memorável que nós já falamos aqui, Liga da Justiça Vingadores. É a única arma do universo que Galactus tem. E senhores, também não temos como não falar do número 3 da maravilhosa revista Marvels, a graphic novel, tá, de Alex Ross e Kurt Busiek, onde o Kurt Busiek revive sob a perspectiva das pessoas comuns, né? A chegada do bicho lá do Galactus em Nova York, né? Eles mostram a perspectiva do povo de ver aquele negócio lá, né, meu? O Galactus em cima do edifício Baxter construindo aquele treco para devorar o planeta, né? E aí é uma forma legal como o Alex Ross faz uma releitura daquela saga de Kirby Lee de um modo assim estarrecedor. O negócio é espetacular. Leiam Marvels. O Alex Ross desenhou as mesmas cenas que o Kirby desenhou naquela história. E, cara, é um absurdo. Parece que é de verdade. Parece que alguém tirou foto. Absurdo mesmo. Eu tenho essa E encadeada. você vê as pessoas em pânico, né? Perguntando, cadê os Vingadores? Na época os Vingadores não deram as caras, né? Um mundo em jogo, um universo em jogo. Na verdade, o mundo, na verdade. E cadê os Vingadores, né? Eles estavam, disse que depois disseram que eles estavam em outra dimensão. E John Byrne também foi um dos Cara, excelentes artistas, né, que passaram pegaram os seus lápis e passaram sobre o Quarteto Fantástico. E também fez boas histórias, né? Sim, o John Byrne escreveu e desenhou o quarteto ali por em torno de 5 anos. E tentou trazer de volta a atmosfera da fase Lee Kirby, né? Numa história ou outra, assim, ele inseria algum elemento assim que lembrava Usando os áudios, né? as HQs. Às vezes a capa, né? Por exemplo, tem uma capa que ele coloca o mesmo monstro da edição 1. É o mesmo monstro, Modo topeira. certo? E aí durante a história o monstro aparece ali.
Tem outra que ele tenta trazer de volta aquele coisa mais deformado que o Jack Kirby desenhava no começo. Ele tenta trazer aquele coisa mais deformado, dizendo que foi uma tentativa do Richards de tentar curar o coisa e fez ele ficar pior. Ele mostra uma segunda vinda de Galactus, né? E é nessa época, na fase John Byrne, que ele coloca Galactus não como um cara bom ou ruim, né? Ele é uma força da natureza, que ele faz aquilo por instinto, e ele é temido por todas as raças do universo, né? Cada raça alienígena do universo enxerga o Galactus de um E jeito. por que a gente vê ele com cabeça de balde? Não sei. A merda, né? E pior é que antigamente, na fase do Kirby, ele não usava calça não, era só o saião. Espera a perna de fora. É verdade. As pernas de fora. Na fase Byrne que ocorreram as guerras secretas, viu? É por isso que o Byrne fez? Com a ausência do Coisa, que ficou lá no planeta Beyonder, ele inseriu ali a mulher Hulk no Quarteto Fantástico, ficou muitas edições. O Quarteto Fantástico sempre tem essas coisas, né? De colocar membros, né? É. Tem uma revista nossa aí. Hulk Cinza, Motoqueiro Fantasma, Wolverine e quem é o outro cara? E o Homem-Aranha. Não é nessa aí que o Wolverine dá uma agarrada na cara do Coisa e ele fica deformado e usa um capacete? Não, acho que não é nessa não. É numa revista de linha. Essa é uma edição especial, Grandes Heróis Marvel, que nós temos aí. Como a gente falou, o Byrne ele fez o Galactus voltar e os heróis tiveram a chance de matar o Galactus, porque ele estava morrendo de fome. Ele não conseguiu cumprir Tá desnutrido. a sua alimentação ali do planeta e ele desmaia de fome. E A fome do calor. os heróis percebem que ele está morrendo. Ele está morrendo mesmo, de starvation, né? De fome. E o Richards fala que não, a gente não pode deixar ele morrer porque ele é um ser vivo, porque ou não, ele é um ser vivo. E a consequência disso foi que o Galactus acabou com o planeta dos Skrull. Foi lá pro planeta dos Skrull, comeu o planeta dos Skrull. E aí os Uma salada. Skrulls culparam o Reed por isso, né? Porque se o Galactus tivesse morrido, não teria acontecido nada disso. E aí tem o julgamento de Reed Richards, né? Onde ele é julgado por várias raças ali, se ele estava certo ou errado de ter salvo o Galactus. E aí vem aquela questão que eles fizeram aquela reticonizada, que é a partir daí que começa a invasão secreta. Saga da Marvel também, que veio depois da Guerra Civil. Eles invadiram porque eles queriam fazer, vocês foderam o nosso planeta, Vamos foder de vamos você. tomar de você. Depois dessa fase sensacional aí que teve no Quarteto Fantástico no passado, hoje tem alguma coisa que preste nesse título aí? Porque, até onde eu sei, hoje o Quarteto Fantástico é um título um pouco mais chacotado, né? Eu não li, mas falam que as primeiras histórias do Quarteto Ultimate são muito boas. O cara que teve uma passagem muito boa no Quarteto Fantástico, que eu gosto muito como escritor, é o Mark Waid. Ele teve uma passagem lá nos anos 2000, tá? Sim, o Jonathan Hickman também escreveu uma fase que rivaliza, de acordo com alguns críticos e alguns fãs, com a fase ali de Kirby. É uma fase também considerada uma das fases de ouro do Quarteto Fantástico. Só voltando a Mark Waid, ele escreveu uma história espetacular, que eu tenho essa revista em casa, se não me engano, onde num acidente no laboratório, o Reed Richards, sem querer, ele mata o Coisa. O Coisa toma um tiro no peito, que fica atravessando, ele fica com os olhos esbugalhados, morrendo. E eles conseguem dar um jeito de ir até o céu. Sim, eles visitam o paraíso. Visitam o paraíso, atrás da alma do Coisa, para trazer o Coisa de volta. E quando chega lá, Deus tem a cara de quem? De Deus, The King. Jack Kirby. Jack the King Kirby. Sim, é desenhado com um semblante. E aí, a história é muito legal, uma história assim, extrovertida, onde Kirby lá, como Deus, ressuscita o Coisa e desenha o rosto dele de volta. Desenho derretido ou desenho certo? Bagulho da porra, meu. Negócio da hora. A história é muito essa boa. fase do Wade é marcada pelo remorso do Reed Richards de ter transformado a vida daquelas pessoas nesse freak show todo que é ser o Quarteto Fantástico. Porque ele foi culpado pelo acidente que ocasionou os poderes ali deles. E ele tenta fazer a vida deles, se não uma vida normal, uma vida pelo menos melhor do que uma vida normal, que é uma vida de celebridades, com todo mundo Rico pra caralho, né? Porque ele fica fazendo invenção e patenteando, né? Dando eles tudo que dinheiro, eles caralho. precisam, E é bacana isso aí. Mas deixa o cara não deixa de ser feio. Mas, mesmo durante a fase do Wade, tem uma época em que a popularidade do quarteto ali, no universo assim Marvel, tá pior do que a do Homem-Aranha. E eles até fazem parceria com o Homem-Aranha pra tentar levantar um pouco a moral deles junto ao público, porque assim, começa com o Reed tentando fazer eles ficarem altamente populares e termina com eles ficando menos populares que o próprio Homem-Aranha, né? E só pra finalizar, tá? Nós estamos fazendo esse programa em virtude do filme do Quarteto Fantástico se aproxima, depois faremos um cangaia a respeito do filme, nossa opinião, e deixando claro que atualmente nos quadrinhos acabou-se o Quarteto Fantástico, tá? Não existe mais Quarteto Fantástico no universo Marvel. Isso
muitos especulavam que era por conta da briga entre Fox e Marvel, né? E Disney. Então eles simplesmente pulverizaram o Quarteto Fantástico, o Johnny Storm foi pros Inumanos. É mesmo? Tá nos Inumanos, é membro dos Inumanos. O Coisa foi pros Guardiões da Galáxia. A Mulher Invisível e o Ser Fantástico, não sei o que aconteceu. Sei que foi a última história e eles foram pulverizados. Não existe mais Quarteto Fantástico. São personagens agora separados que estão cada qual em equipe. Se você sabe onde está Sue Richards e Reed Richards, escreve nos comentários aí. Inumanos que foram criados na fase Lee Kirby no Quarteto Fantástico e, puxa, permeavam as histórias do Quarteto Fantástico o tempo todo. Né? Porque o Johnny Storm era apaixonado por uma inumana. É isso que essas informações que estão falando, é a história que vai acontecer, que já teve os previews, que vai ocorrer depois das Guerras Secretas. A gente vai falar uma coisa. Os maiores vilões do Quarteto Fantástico. Vamos falar alguns aí, só rapidinho, só pessoal. Exatamente. Tem o próprio Topeira, que foi o primeiro vilão do Quarteto Fantástico. O Galactus, que apesar de ser um vilão do universo Marvel, mas ele é ligado diretamente aos Vingadores. Sim. Sim. O próprio Doutor Destino, que é o grande arqui-inimigo do Quarteto Fantástico e considerado assim por muitos, pelo próprio Stan Lee, o maior vilão que ele já criou no universo Marvel. Né? Tem também Mephisto, que também é um vilão que combate bastante para o Quarteto Fantástico. E sem contar de Galactus tem os Arautos, né? Os Arautos de Galactus sempre tem. Os Skrulls. Os Skrulls. São também, né, inimigos clássicos do Quarteto Fantástico. Super Skrull. O Super Skrull é o inimigo mais barra pesada do Quarteto Fantástico. Que tem o poder dos 4 combinados. E só para deixar claro para Vossas Excelências que o Hulk não entra no braço por coisa. Cala a boca! Cala a boca, velho! Nossa senhora! Sempre ele apanha, velho. Nossa, não dá pau de jeito nenhum. Eu estou falando entre aspas, viu? É que não dá para enxergar. Mas é isso. Canganet fica por aqui, dia 6 de agosto de 2015, está nos cinemas, Quarteto Fantástico. E espero que todos vão ver E o que seja um bom filme, né? E o Cangaia torce fortemente que seja um filme bom, porque a gente gosta de filmes de super-heróis. Exatamente. Né? Como o próprio Homem-Formiga, que saiu recentemente, é um filme muito bom, apesar da gente ter feito algumas piadas e tal. É um filme legal. Ouça o Cangaia E a Cast, gente torce, especial a Homem-Formiga. gente torce que o Quarteto Fantástico seja um filme bacana e divertido. Exatamente. Inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook, Instagram e em breve teremos algumas transmissões no Periscope também. A gente está preparando um estúdio novo para vocês aí pro aniversário de 1 ano do Cangaia. E é isso aí, Cangaia Nerd na cabeça, Quarteto Fantástico. O que é um periscope? O Periscope é um aplicativo do Twitter, que você faz transmissão ao vivo. Se eu quiser abrir o Periscope agora e mostrar a gente aqui fazendo Cangaia,